Levantar um clamor diante do Senhor, pedindo a bênção de Deus, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo do Senhor, transmitindo algo para os nossos corações. Eu necessito da palavra de Deus sobre a minha vida, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se não fosse Deus na minha vida, na tua vida, o que seria de ti? O que seria de cada um de nós? Aonde nós estaríamos neste momento? Talvez nem estivéssemos aqui neste mundo, mas as misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos, o amor de Deus é tão grande, que nos trouxe nesta noite, neste lugar, para louvarmos e para bendizermos o teu santo nome. Então diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, Deus, manifesta a tua glória e o teu poder neste lugar, porque aqui nós estamos, Senhor, para bendizer o teu nome, Senhor. Assim como adoramos o Senhor, nós pedimos que o teu Espírito venha falar com cada um de nós nesta noite, nos ensinando, talvez nos exortando. Eu não sei o que o Senhor tem, mas aquilo que o Senhor tem, ó Deus, entrega para nós nesta noite, para sermos abençoados pelo poder do teu Espírito Santo. Abençoa a cidade de Santa Bárbara do Oeste, ó Pai. Abençoa esse bairro, os bairros adjacentes. Abençoa o ministério, ó Deus, o pastor Rogério, toda a sua família. Abençoa cada família aqui presente, em nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja, ó Deus, de comunhão contigo, ó Deus. Crescendo cada vez mais na comunhão e na unção do teu Espírito. E assim nós oramos, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Vamos aplaudir o Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia. Amém. Diga comigo: crescendo na comunhão. Vira para o teu irmão e diga: eu amo você. Aleluia. Você pode abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 4, ou melhor, Romanos capítulo 12, versículo 4. Vamos ler do 4 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós também, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é de profecia, seja segundo a proporção da fé. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos falar aqui um pouquinho de comunhão, de crescer no propósito de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus é grande, é maravilhoso. Deus tem projetos para a sua vida. Projetos que um dia você vai herdar os céus. Você vai andar em ruas de ouro. Você vai servir a Ele com alegria. Vai ser momentos que não haverá dor, não haverá tristeza.
um lugar lindo, maravilhoso, onde você não vai ver mais violência, não vai ver drogas, não vai ver coisas ruins, negativas. É um lugar que vai reinar tão somente a glória de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite que a glória do Senhor está neste lugar. Quando o pastor Rogério pediu para virmos pregar aqui, crescendo na comunhão, crescendo nos propósitos, e eu quero realmente ter propósitos com Deus, eu quero que você tenha, para que a gente possa estar em comunhão com o Senhor. E eu escrevi aqui algumas coisas, que somos como várias partes do corpo humano, e cada parte do corpo humano tem um significado no corpo, visto como todo, mas não o contrário. O corpo que estamos falando é o corpo formado por pessoas. O corpo que nós vamos falar é um corpo formado por escolhidos de Cristo. Cada um de nós temos um significado, cada um de nós temos uma função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo dissipado que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados nas outras partes constituídas, nós vamos estar ligados também no corpo de Cristo, de uma forma maravilhosa, num corpo de superioridade sobre os outros, sem tentar algo que não somos. Através da nossa humildade, através da nossa simplicidade, vamos ser quem nós somos mesmos, criados por Deus, abençoados pelo Senhor, sem nenhum tipo de orgulho, de vaidade, mas sempre olhando para Ele, que é o autor e consumador da fé. Esse é o modo qual Deus firmou o corpo humano. É um modelo que ajuda a estender a nossa vida comunitária na igreja. Isso quer dizer que cada parte, cada um de nós dependemos um dos outros. E a parte que mencionamos são as partes que vemos e as que não vemos. Se é uma parte que fere ou não, todas as outras partes estão envolvidas. Se é uma parte vai bem, todas as outras vão bem, vão desfrutar desse bem. E a palavra diz que nós somos o corpo de Cristo. E se você é o corpo de Cristo, jamais se esqueça disso, que você é corpo de Cristo e você tem algum significado diante de Deus. Você é importante para o Senhor. Então você deve crescer no propósito, na comunhão, crescendo assim nesses propósitos de comunhão. Vamos abordar agora o propósito da comunhão para que haja crescimento. E para que haja um crescimento, nos diz a palavra que é necessário que haja unidade. E sem essa unidade, é impossível, irmãos, ter o crescimento da igreja. É impossível que a igreja de Cristo ela venha crescer. Mas quando nós estamos no mesmo propósito, no mesmo foco, na mesma visão espiritual, na visão do pastor, na visão da liderança da igreja, nós vamos entender o qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? Comunhão é a experiência compartilhada. Comunhão significa experimentar a vida
juntos. Você entende isso? Experimentar a vida juntos. Eu não sou mais que você. Você não é mais do que eu. Nós somos uma unidade no corpo de Cristo. E a vida só tem um significado quando nós reconhecemos que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Sem você eu não sou nada. Você faz parte da minha vida. Nós estávamos vendo aqui os instrumentistas. O baterista depende do guitarrista, o guitarrista da guitarra solo, da base, do violão, da voz que estava cantando aqui. Nós precisamos uns dos outros. E a vida cristã só tem um significado quando reconhecemos que precisamos uns dos outros na comunidade de fé. Sozinho na vida não tem valor. Imagine você sozinho, sem amigos, sem parentes, sem ninguém. Você vai ficar depressivo. Você vai ficar longe, você vai ficar distante de Deus. Um corpo precisa crescer. Logo, a igreja de Cristo também, ela precisa crescer. E esse pré-requisito é indispensável. Somos diferentes, temos funções diferentes, mas a manifestação e a glória de Deus é para todos. Por isso, a palavra de Deus vai nos ensinar dos valores que agregam a nossa vida. Quando nós experimentamos a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira unidade, que é um ingrediente essencial para as nossas vidas. É a unidade, é a valorização do corpo de Cristo, é estarmos sempre juntos, é compartilharmos os testemunhos, a fé, o louvor, a adoração, ser luz do mundo, ser sal da terra, que as pessoas possam reconhecer em nós que realmente nós somos diferentes, porque nós somos luz do mundo e sal da terra, que todas as pessoas que olharem para nós possam enxergar essa diferença. E quando há unidade na igreja, as pessoas experimentam a autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, não resume em conversas sobre banalidades, é genuína, de coração para cada coração. Ela ocorre quando as pessoas mostram-se honestas a respeito de si mesma. Estão me entendendo? Quando você se valoriza, você é honesto com você mesmo. Você sabe se posicionar, você sabe onde está, você sabe o que você quer. Você tem entendimento das coisas de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre a sua vida. Ele te orienta, ele te ensina. Ele muitas vezes te exorta, faça isso, não faça. Ele te orienta, ele dá sinais. Então essa é a comunhão com Deus. Ela ocorre quando as pessoas que se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está muitas vezes acontecendo na sua vida, elas dividem as mágoas, revelam os sentimentos, confessam as falhas, admitem os medos, reconhecem as fraquezas e pedem ajuda em oração. Pessoa simples, a pessoa humilde, a pessoa que conhece seus erros, seus defeitos. Eu sou pecador, Senhor, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, eu tenho erros, mas eu quero confessar diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. E é por isso que é importante a comunhão com os irmãos.
Oh, meu irmão, eu falei com você, eu quero que você me perdoe. Oh, irmão, eu errei contra você, me perdoe. Eu falei mal de alguém, mas me perdoe, irmão. Porque você faz parte do mesmo corpo. E eu não posso te ferir. A intensidade é exatamente o oposto que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade, de humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada. As pessoas vestem máscaras. E tem um monte de crente assim, irmãos. Está tudo bem com você? Tudo bem, glória a Deus. Aleluia. Uma bênção. Dentro da igreja. Fora da igreja, vida atrapalhada. Vida de problemas, pessoas que muitas vezes não dão testemunho. O que somos aqui, nós temos que ser lá fora. Temos que ser na nossa casa, na nossa família, em todos os lugares. Temos que ter uma vida de testemunho, não uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada. Não precisamos vestir máscaras. Essa é a verdade, irmãos. E nós temos que ter atitudes discretas, acertadas diante do Senhor. Somente quando somos sinceros sobre a nossa vida, é que nós vamos experimentar a real comunhão com o Senhor. Quando formos sinceros, começando de nós. Eu errei, eu falhei, eu pisei na bola, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não quero ser assim. Senhor, eu quero ser diferente. Eu não quero ser o que eu sou, a maneira do meu viver. Eu não quero que as obras da carne se manifestem sobre a minha vida, mas que as obras do teu Espírito se manifestem sobre mim, ó Pai. Que o teu Espírito esteja sobre a minha vida, me ajudando a ter comunhão contigo, a ter mais amor, mais fidelidade, mais comunhão com a igreja, com meus irmãos, porque eu sou o corpo de Cristo. O mundo pensa que a intimidade ela ocorre no escuro. Mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder os ferimentos, esconder erros, esconder medos. As trevas são utilizadas para esconder os fracassos, para esconder as falhas. Trevas é isso. A gente quer ocultar, quer esconder tudo. Erro, fracasso, enfim, medo, fraqueza. E é na luz que nós trazemos todas essas coisas para um lugar aberto e admitimos o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz: se porém andarmos na luz, olha, se porém nós andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Não ficará nada encoberto diante dos olhos de Deus. Ele vai trazer tudo à luz do dia. Posso enganar meu pai, meu pastor, minha mãe, minha irmã, meu esposo, minha esposa, meus filhos. Mas a Deus, pastor Rogério, nós não enganamos.
Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. E as trevas, ela quer nos levar mesmo para a destruição. Quer levar nós para o inferno, vamos dizer assim, logo direto. Porque Jesus veio ao mundo para salvar aquele que estava perdido. E o inimigo de nossas almas, ele não está contente por eu e você estar aqui. E muitas vezes ele quer levar nós para um outro caminho, que é o caminho das trevas, que é o caminho, como disse agora, do fracasso, da ilusão. E nós sabemos que neste mundo tudo passa, tudo é passageiro. Mas nós sabemos que a palavra que o Senhor deixou, ela vai permanecer para sempre. Então, se porém nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e se afirmarmos que estamos sem pecados, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ser autêntico exige coragem, e ao mesmo tempo humildade. Significa enfrentar o medo, ser exposto da rejeição, de ser muitas vezes magoado. Mas então, por que alguém correria esse risco? Porque a Bíblia diz que a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável é quando nós reconhecemos nossos erros, nossas falhas, quando nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus e precisamos de Deus. Isso nós temos que fazer como uma prática nas nossas vidas. Confessar os nossos pecados uns aos outros. Orar uns pelos outros. Para que possamos viver juntos, integrados, curados, libertos pelo poder do Senhor. Só cresceremos assumindo esses riscos. E o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo. Ser honesto com os outros. Na verdadeira comunhão, nós crescemos quando nós experimentamos a autenticidade. Quando reconhecemos a nossa falha, o nosso erro. Quando nós nos colocamos debaixo do propósito de Deus. Quando há unidade na igreja, as pessoas também experimentam a reciprocidade. Reciprocidade, irmão, o que é? É a arte de dar e receber. É de depender um do outro. É a essência da comunhão. A reciprocidade, a Bíblia diz o seguinte: o modo para o qual Deus firmou o corpo humano é o modelo que nos ajuda a entender a vida comunitária na igreja. Cada parte depende uma da outra. Olha o que a palavra de Deus diz. Para que não haja divisão entre os corpos, para que nós vivamos em comunhão de igual por igual, em favor uns dos outros, fazendo a vontade de Deus na nossa vida, entender a nossa vida, entender as necessidades da igreja. E eu marquei aqui que em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento, nós somos orientados a realizar diferentes tarefas, uns pelos outros, porque dependemos uns dos outros. Somos mais constantes em nossa fé quando crescemos dia após dia, quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda essa responsabilidade, incentivo, honra e serviço na obra de Deus. Um incentivando ao outro.
O próprio Deus deu esse incentivo para Josué. Josué, seja forte, seja corajoso, não tema, vai à frente, porque eu sou contigo. A minha força está com você. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Vá agora. Ele tinha grandes desafios. E muitas vezes o irmão conta alguma coisa para a gente e a gente fala, isso aí é difícil. Às vezes é um sonho dele. E a gente fala, mas isso é impossível. É complicado. E às vezes a gente, em vez de estimular, incentivar, muitas vezes a gente coloca uma pedra em cima, uma pedra de gelo. Mas nós temos que incentivar, como nós incentivamos os nossos filhos. Olha, estude para que você seja alguém no dia de amanhã, para que você seja alguém na vida. Estude, faça uma faculdade. Vá atrás dos teus sonhos. Temos que olhar para as pessoas e dizer para elas, olha, Deus tem promessas para a sua vida, Deus é grande. Deus quer te abençoar. Às vezes você encontra com alguém desanimado, longe, distante de Deus, às vezes desviado. Daquela pessoa sem força. E muitas vezes aquela disputa, a pessoa conta um problema, uma dificuldade, a outra fala, o crente fala assim, eu também estou com esse problema. Eu também estou com essa dificuldade. Eu sei que é difícil, a luta é dura. Eu também já passei por isso, não é complicado. Mas nós temos que olhar para a pessoa e dizer, não, você vai vencer. Seja forte, seja perseverante. Essa luta vai passar. Essa tristeza vai passar, essa agonia vai passar. Depois dessa tempestade vai vir a bonança. Coisas grandes Deus tem para a sua vida. E aqui eu fiz uma lista de mandamentos recíprocos a essa grande verdade, o qual nós podemos destacar aqui. A palavra de Deus diz o quê? Ame uns aos outros. Aceite-se uns aos outros. Salve uns aos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Sujeite-se uns aos outros. Suporte uns aos outros. Não tenham inveja dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Não mintam uns para os outros. Confesse os pecados uns para os outros, perdoe-se uns aos outros, edifique-se uns aos outros, ensine uns aos outros, encoraje uns aos outros, aconselhe uns aos outros, sirvam uns aos outros, leve os fardos pesados uns dos outros, sejam hospitaleiros uns aos outros, sejam bondosos uns aos outros, orem uns pelos outros. E há uma infinidade de coisas aqui uns aos outros, que está escrito na palavra de Deus. Somos dependentes uns dos outros, precisamos uns dos outros. Como eu repito aqui, não sou mais que você, você não é mais do que eu, mas nós temos que andar em humildade, na presença do Espírito Santo de Deus, irmãos. A verdadeira igreja, lá no começo, a palavra diz que eles tinham tudo em comum, eles vendiam as propriedades, os seus bens, e eles repartiam entre os pobres. E às vezes alguém bate lá na nossa porta, e você olha para a janela, passando alguém aí que já vai querer pedir alguma coisa. Você faz de conta que não ouve, a pessoa bate mais forte. Faz de conta que... E a palavra de Deus diz, olha, podia ser o próprio Cristo que estivesse passando ali, não é mesmo? Estava nu, não me desse de vestir, tive fome, não me desse de comer.
E às vezes nós somos hipócritas em relação àquilo que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. E nós queremos herdar o reino de Deus, queremos ser abençoados por Deus, queremos crescer na graça, no conhecimento de Deus, mas não crescendo como o mundo quer crescer aí, pisando muitas vezes um em cima do outro, falando mal um do outro. É lá na empresa que aquela pessoa que quer crescer, ela tem ciúmes daquela outra pessoa, e ela começa a falar mal daquela pessoa para um encarregado, para o chefe, até que aquela pessoa possa ser derrubada daquele cargo. O mundo aí fora é assim, irmãos. Mas dentro da igreja, o corpo de Cristo deve ser um corpo alinhado e um corpo bem ajustado. Isto é a comunhão com o Senhor. Quando há unidade na igreja, as pessoas experimentam da compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar, é compartilhar a dor uns dos outros. Paulo ensinou assim aos crentes de Colossos como deve ser a atitude de um povo santo. Sejam compassivos, sejam bondosos, sejam humildes, sejam mansos, sejam pacientes. É isso que a palavra de Deus diz. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e de ter os seus sentimentos respeitados. Os sentimentos respeitados. E às vezes a pessoa confessa uma coisa, né, e a pessoa às vezes quer mexer muitas vezes naquela ferida daquela pessoa. Olha, porque, como que aconteceu? Não, irmãos, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É vida nova na vida da pessoa. Não precisa estar dando ali aquelas agulhadas, aquelas, né, não interessa. Cada um cuida de si próprio. Mas a palavra de Deus ensina nós orarmos uns pelos outros. Porque cada um de nós vamos prestar contas diferentes diante de Deus. Por isso que a palavra já diz: o filho não salva o pai não salva o filho, o irmão não salva o irmão. Cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus, independente. Então nós temos que respeitar os sentimentos das pessoas. E quando nós respeitamos o sentimento da pessoa, abre o caminho para a verdadeira comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos em corrigir situações que nós não temos tempo uns com os outros. Não temos tempo, muitas vezes, para nós mesmos, de sentir compaixão de outra pessoa. Porque a gente só olha para problemas, só olha para dificuldades. E muitas vezes olhamos mais para os problemas dos outros do que os nossos próprios problemas. Ou então estamos tão preocupados com as nossas mágoas e às vezes esquecemos dos outros também. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. A compaixão é a comunhão de sofrimento que ocorre quando formamos parte da dor, das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros, como falamos aqui. Os que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa da sua fé. A Bíblia ordena: compartilhe os seus problemas, as suas aflições uns com os outros, e dessa forma obedeça à lei do Senhor Jesus Cristo. A compaixão geralmente é demonstrada em tempos de crise, tristeza, dívidas profundas, quando as circunstâncias esmagam a vida dos nossos irmãos, ao ponto de se ajudar os irmãos a superarem as dificuldades.
E a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso maior exemplo de compaixão. Então nós temos que entender, muitas vezes, as dificuldades, entender os problemas dos nossos irmãos, compreender o que ele muitas vezes está passando, mas ajudar sem fofocar, ajudar sem criticar, ajudar sem estar falando para alguém, olha, está vendo? Está passando por aquilo é uma provação que ele está passando. Aquilo é uma situação difícil. Existem casos, irmãos, que às vezes um irmão está enfermo, está doente, e o outro irmão já fala assim, olha, ele está passando por aquilo porque ele está pagando os pecados. Já viram acontecer isso? Ou então a pessoa formaliza na mente, será que tudo aquilo é porque ele está em pecado? Essa situação que ele está vivendo é porque ele está em pecado? E nós começamos muitas vezes a julgar o irmão. E a Bíblia fala para a gente tirar a trave dos nossos olhos, irmão, para nós não ficarmos criticando. Quem somos nós para criticarmos? Quando há unidade na igreja, também as pessoas, elas experimentam de misericórdia. A comunhão é um momento de graça, em que os erros não são criticados. Olha aqui, a comunhão é um momento de graça em que os erros não são criticados. Não precisamos criticar o erro de ninguém, mas os erros são apagados. Esquecemos. A comunhão verdadeira acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos nós precisamos de misericórdia, porque todos nós tropeçamos, porque todos nós somos falhos, porque todos nós caímos e precisamos da ajuda para retornar muitas vezes no caminho. Precisamos de misericórdia, precisamos oferecer misericórdia. Por isso que eu disse que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Oferecer misericórdia uns aos outros é estar disposto a receber uns aos outros. Deus diz assim, quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las, confortá-las, para que não sejam elas vendidas, ou seja, vencidas pelo desespero. Está registrado lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Você deve confortar as pessoas, para que elas não sejam vencidas pelo desespero. E eu fui fazer um ofício fúnebre essa semana, para um rapaz de 59 anos, um rapaz próspero, rico, aparentemente, materialmente tinha tudo, mas espiritualmente não tinha nada. Tinha filhos, já tinha netos. Ele pegou uma corda, amarrou na cama, na cabeceira da cama, e ele se enforcou. Quando a esposa chegou, ele já estava sem vida. E a esposa disse que ele estava muito ausente, não queria diálogo, não conversava. Estava longe, estava distante. Mas o que estava faltando, irmãos? Ali, misericórdia, estava faltando ali comunhão. Estava faltando ali o diálogo para impedir que isso tivesse acontecido. Estava faltando ali o quê? Um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de unidade. E esse moço estava depressivo porque ele tinha muita coisa e perdeu.
E quando nós entendemos isso, nós pensamos, mas o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra diz que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Tudo vai passar, tudo é passageiro. A tua casa não é tua, o teu carro não é teu, o teu filho não é teu, tua esposa não é sua, o teu esposo não é seu. Nós não temos nada, nu nós viemos e nu nós vamos retornar. E quando nós entendemos isso espiritualmente, irmãos, nós damos o verdadeiro valor na vida e na comunhão dos irmãos uns para com os outros. É assim nós procuramos ajudar uns aos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, e estamos juntos nessa guerra, estamos juntos nessa batalha, estamos juntos em oração. Ah, você está doente, mas eu estou junto com você nessa enfermidade, e eu vou orar por você, e Jesus vai te curar, Jesus vai te restaurar. E é assim, irmãos, que nós vamos viver em comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter consideração uns para com os outros, para com as faltas uns dos outros, e perdoar uns aos outros, perdoar aqueles que nos ofendem. Lembre-se que o Senhor perdoou todos vocês, e vocês devem também perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou, irmãos, assim como Ele nos alimentou. Vamos perdoar, vamos alimentar uns aos outros. Jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus que o perdoou. Deus deu seu único filho, Jesus, irmãos, para a remissão dos nossos pecados, para nos perdoar. Ele fez tudo por nós. E alguém pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E ele falou: olha, você deve perdoar não uma vez, não são 7 vezes, mas é 70 vezes 7. Sempre que for magoado por alguém, você poderá usar a sua energia, os seus sentimentos, para muitas vezes buscar a vingança, ou para encontrar uma solução. A melhor solução sempre é encontrar uma solução através do perdão. E não é fácil. Se alguém dá na tua face direita, ofereça a esquerda. E às vezes nós somos o contrário. Se alguém fala alto conosco, nós queremos falar mais alto ainda. Se alguém nos bater, nós queremos bater também. Se alguém quiser nos ofender, nós queremos muitas vezes ofender também. E quando não há aquele machão, eu não levo desaforo para minha casa, eu não levo desaforo, e às vezes o cara saca de uma arma e fala: pronto, pá, esse já era. O que ele queria? Queria dar um de bom comigo? E ninguém é bom senão Deus. Amém? Ninguém é bom senão Deus. Nós somos falhos. E eu sei que é difícil muitas vezes nós levarmos desaforo. Mas, irmãos, tire na cabeça. Tenha paz, tenha sossego. Tudo aquilo que plantarmos é o que nós vamos colher. Se você planta violência, você vai colher violência. Se plantarmos mal, vamos colher o mal. Mas se plantarmos o bem, nós vamos colher o bem. Quando alguém quer vingar-se de você, quer fazer alguma coisa para te machucar, deixa essa pessoa, irmão, deixa que Deus vai cuidar dela. Seja humilde, deixa. Deus sabe todas as coisas. Não é através da vingança, não é através da violência que nós vamos conseguir alguma coisa. Mas quando nós temos humildade, irmãos,
nós vamos alcançar então a misericórdia do Senhor. Ninguém pode desejar crescer na vida espiritual sem desenvolver a capacidade de perdoar. A misericórdia não exige seus direitos. Ela é uma característica fundamental da vida daqueles que promovem a unidade na fé e no corpo de Cristo. Se você está pronto para perdoar, se você não está pronto para perdoar, você também não está pronto para crescer. Precisamos de unidade para crescer. É a unidade que faz a igreja viver uma comunhão de verdade. Mas para que isso aconteça, cada um de nós temos que ter responsabilidades que podem ser transferidas uns para os outros. Se fizermos aquilo que a Bíblia nos diz para fazer, a comunhão vai acontecer. E quando isso acontecer, vamos perceber que o quanto crescemos nessa caminhada na vida cristã. E por isso, quando alguém tentar tirá-lo do foco, quando o diabo tentar roubar a semente que Deus plantou no seu coração, não permita que isso aconteça. Mas lembre-se que quando há unidade, a igreja do Senhor Jesus cresce, o corpo de Cristo é estabelecido. Diz aqui então, quanto à unidade da igreja de Cristo, as pessoas experimentam autenticidade, as pessoas experimentam reciprocidade, as pessoas experimentam a compaixão e as pessoas entendem e experimentam a misericórdia de Deus. Então, esses 4 pontos, assim, meio rapidinho, a gente tentou detalhar aqui. São coisas que nós precisamos: autenticidade, reciprocidade, compaixão e misericórdia. Diga comigo: autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia. É isso que eu e você precisamos como o corpo de Cristo. Precisamos desses detalhes sobre a nossa vida, que assim nós vamos crescer na comunhão. Se coloque em pé nesse momento. Eu quero orar para você. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você tenha humildade diante de Deus e fale: Senhor, conheço os meus erros, eu conheço as minhas falhas, eu sei que o Senhor tem propósito para com a minha vida, e eu não sou nada sem o Senhor, mas com o Senhor eu sou tudo, porque o Senhor é a luz que ilumina a minha vida, o Senhor é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e com o Senhor eu vou marchar sim, com o Senhor eu vou andar pelas águas, e com o Senhor eu sei que as portas, elas vão se abrir para a minha vida. Então ensina-me, ó Deus, ter uma vida de comunhão. Ensina, meu Deus, a amar o meu próximo. Ensina-me a amar a tua igreja. Ensina-me, ó Deus, a compartilhar com a igreja do Senhor. Porque nós somos um só corpo. Aleluia. Se o meu dedo dói, ou se eu tenho uma íngua, vai me dar dor de cabeça, vai me dar dor nas pernas. E o probleminha que eu tenho em qualquer parte do meu corpo, ela vai afetar todo o meu corpo. O problema que eu tenho no dedo vai afetar o meu corpo inteiro. E muitas vezes nós não entendemos isso. O quanto nós somos importantes para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando você falta de um culto, os membros, a igreja, o pastor, ele sente a sua falta. Porque você faz parte dessa comunhão. Quando você deixa de oferecer o teu serviço, o teu trabalho na obra de Deus, a igreja também vai sentir, porque alguém vai falar: olha, aquele irmão poderia fazer isso, mas ele não está aqui.
Tem tal pessoa que tem capacidade para desenvolver isso, mas não está aqui. Mas juntos, irmãos, nós incentivamos uns aos outros. Juntos somos fortes. E o inimigo não terá poder sobre a nossa vida. Porque vamos viver constantemente em oração, em jejum, em consagração. Vamos ser bênção para a igreja, vamos ser bênção para o pastor, vamos ser bênção para o nosso irmão em Cristo, vamos ser bênção na escola, na faculdade, nós vamos ser bênção no nosso lar, na nossa família, na vida do nosso esposo, da nossa esposa, na vida dos nossos filhos. Nós vamos ter unidade, vamos ser um só corpo, unidos na presença do Senhor. Feche os teus olhos. Grande Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, nós pedimos as tuas misericórdias, nós pedimos a tua bênção, a tua compaixão, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, porque nós queremos crescer na graça, no conhecimento da tua palavra, nós queremos crescer na comunhão do teu Espírito, porque precisamos de ti, ó Deus, nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos uns dos outros, porque nós somos um só corpo, e nós queremos estar unidos no corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós não somos nada, ó Pai, se não estivermos na tua presença, se não estivermos, ó Deus, em comunhão contigo, se não estivermos diante do Senhor, ó Pai. Por isso nós pedimos, Deus, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, perdoa se nós ofendemos alguém, perdoa se nós humilhamos alguém, perdoa se falamos mal de alguém, ó Pai. Ó Senhor, mas nos santifica e usa de misericórdia para com as nossas vidas, e que possamos ser um